Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, e logo depois você vai encontrar Atos dos Apóstolos, antes de Romanos. Quero compartilhar uma palavra com você, que está no capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos. A gente vai começar lendo do versículo de número 16 em diante, então Atos 16, 16. Uma palavra que você já deve ter ouvido a ministração, certamente você que tem o hábito de estar na igreja evangélica ou você já se converteu, essa é uma das passagens que são mais pregadas, mas eu quero trazer algo, porque a palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas e eu sei que tem algo novo para nós a partir dessa passagem, amém? Obrigado, Senhor, e faz resplandecer a Tua luz sobre cada um de nós agora. As nossas mentes tenham compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco e que possamos entender para colocar em prática. É assim a nossa oração nessa hora, em Cristo Jesus, amém. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito maligno: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante aquele demônio a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça principal diante das autoridades. E levando os magistrados disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, são juízes, e os governantes ordenaram que eles lhes tirassem as roupas e eles fossem açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados da prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Fale comigo, orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos começaram a ouvir. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se saltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte este homem. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos
nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem se livrar de nós secretamente? Não, viam eles mesmos e nos libertam. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouviram que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Glória a Deus. Texto grande, mas está dentro de um contexto do capítulo número 16 de Atos, que Deus vai abrindo portas. Primeiro momento aí do capítulo número 16, Deus abre a porta para relacionamento. Então Deus inicialmente vai nos colocar junto com outras pessoas para que a gente possa empreender uma amizade, ter uma amizade com essas pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu, e Paulo então se une a Barnabé e a Silas posteriormente. Logo em seguida, Paulo abre as portas para que Lídia fosse tocada pelo Espírito Santo e fosse convencida do pecado, da justiça e do juízo. E Lídia, aquela mulher que vendia púrpura, era uma mulher apreciada na cidade e tinha o próprio nome da cidade, Lídia. Ela se converte, então Deus abriu a porta ali para a salvação. E em seguida, Deus faz algo tremendo e finaliza todo o contexto de 16, onde Deus abre a porta da libertação, logo em seguida da cura e mais ainda de uma salvação completa de todos aqueles que creem em Jesus. E assim finaliza o capítulo número 16. Só que esse contexto que a gente está lendo, onde o versículo 25 e 26, eles são mais importantes desse contexto aí que a gente começou no versículo 16, a Bíblia é clara que diz que certo dia, quando eles estavam indo para a casa de oração, e aqui está relatando sobre um templo, um santuário, ou quem sabe uma sinagoga, eles estavam indo para orar. A gente começa a perceber a importância de estar reunido, congregando e em oração com os irmãos que professam a mesma fé. E percebe-se nessa trajetória que existia uma moça que estava na cidade e ela era possessa por espíritos malignos, e ela tinha um espírito de feitiçaria, de adivinhação, e isso não fica longe dos nossos dias de hoje, onde existem muitas pessoas que cultuam aos deuses estranhos e na realidade estão prestando culto e adoração a demônios. Essa moça, ela era escrava não somente dos demônios, mas também de toda aquela sociedade, dos seus próprios donos, que através da adivinhação daquilo que poderia acontecer, prevendo o futuro, se assim a gente pode dizer, lendo cartas, falando sobre astros, numerologias, horóscopo, baralho e etc., ela conseguiria adivinhar inclusive o CPF da pessoa, e as pessoas iam atrás dela para que ela pudesse ficar dizendo: olha, você tem na bolsa aí um batom de cor rosa, o seu CPF é tal número, e Deus mandou te dizer aquilo. E aí enchia esses lugares onde essa moça estava, e ela caminhava na rua, e o próprio demônio começou agora então a querer se manifestar e trazer a glória para si, a ponto de Paulo ficar irritado com aquela situação, porque ele não queria que as pessoas conhecessem a Deus por causa do demônio que estava falando a respeito de Deus. É lógico que naquele momento a gente percebe que o que ela fala, de certo ponto, tem uma profundidade de verdade e está anunciando o caminho da salvação. Mas o intuito daquele espírito maligno não era que as pessoas se convertessem a Deus, não era que eles fizessem uma aliança com Jesus, mas mostrar o quanto é poderosa aquela moça que estava com o espírito de adivinhação, e que as pessoas poderiam acreditar nela, porque as coisas que ela falava eram coisas verdadeiras. E aí a gente percebe que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus nunca sabe se o demônio está falando alguma coisa que é verdade ou mentira.
Mas aquele que tem o Espírito de Deus sabe que, independente de seja verdade ou mentira, ele tem que cair por terra, porque ninguém vai confiar em espíritos de adivinhação. E a gente pode trazer isso para a realidade da igreja evangélica quando a gente vê os falsos profetas falando um bocado de coisas e as igrejas cheias de pessoas cultuando aos próprios ídolos. Estão amando mais os bens materiais e as riquezas, dando valor muito mais à profecia do que à própria revelação da palavra de Deus e o entendimento dessa palavra que cura, liberta e salva. Então as pessoas vão atrás dessas outras que falam, que descobrem um bocado de coisa e vai falar todo o seu passado, vai dizer coisas sobre o futuro. E quem não quer ouvir, nesses dias de crise de ansiedade, cheio de depressão, coisas boas? Todos nós queremos ouvir notícias de vitória, de sucesso, de progresso, de felicidade e de bens materiais. Então fica fácil trabalhar com o espírito de feitiçaria num público desse, porque tudo que você falar nesse sentido, as pessoas vão começar a chorar. E se a gente colocar uma música de fundo que vai trabalhar no emocional e de acordo com a pintura do local, as paredes, o fundo que está pregando e a mensagem que vai sair com o fundo musical, em 15 minutos de pregação já é o suficiente para ter pessoas entregando inclusive a chave do carro e da casa no altar. Era isso que acontecia nas ruas, através desse espírito de adivinhação. Quando Paulo percebeu tudo isso que já acontecia em dias, ele colocou a mão na cabeça do falso profeta, aquele falso pastor, e expulsou o demônio. Ainda tem homens de Deus para poder se levantar e fazer isso nos nossos dias? E aí ele foi, e em nome de Jesus mandou que aquele demônio liberasse a moça e deixasse ela livre. Isso fosse suficiente para que a cidade de Filipe ficasse em um alvoroço. Os comerciantes que ganhavam bastante com aquele espírito de adivinhação, inclusive estava falando a respeito do Deus Altíssimo, no momento que Paulo expulsou o demônio. Perceba que Paulo não expulsa o demônio e ela falando outras coisas. Ela estava falando sobre o Deus Altíssimo. Ela estava pregando prosperidade financeira em nome de Deus. Paulo expulsa e aí a cidade fica um atordoaço. A turma então percebe que o lucro agora já era, porque os demônios não iam mais entrar. Era uma ordem dada através do Espírito Santo de Deus. No grego, quando diz eu ordeno que saia dela, significa que o Espírito Santo de Deus encheu Paulo de tanto poder naquele momento e usou Paulo para poder realizar o propósito dele. Fez com que Paulo liberasse uma palavra que vinha do trono da graça de Deus para poder repreender e neutralizar toda a ação daqueles demônios que estavam ali possuindo a jovem. E aí, como eles, no versículo 19, está dizendo que eles perderam a esperança do lucro, agora pronto. O que seria bens materiais e benefícios para poucos na cidade, pelo espírito de adivinhação, tinha caído por terra. Então eles levaram para a praça, porque geralmente acontecia os julgamentos na praça. Ali estavam os governantes, os magistrados da cidade, juízes, e decidiram que eles deveriam ser presos, Paulo e Silas, porque eles estavam pregando sobre arrependimento, sobre salvação em Cristo Jesus. Houve uma obra de libertação e cura, um resgate e restauração daquela moça. Todos observaram, só que a cultura da cidade romana era o paganismo, sincretismo religioso. Existia então diversos deuses, poderia adorar os diversos deuses, inclusive o imperador da época. E aí eles acharam que eles estavam praticando algo que não convinha na cidade, porque eles fizeram algo que ninguém tinha visto ainda. Só que Paulo e Silas, eles tinham razão, porque se existia uma possibilidade de cada um pregar e falar daquilo que acreditavam
no Império Romano, eles não fizeram nada de errado. Muito pelo contrário, por proclamar o Evangelho, eles foram presos. Perceba que eles não estavam fazendo motim, alvoroço, perturbação pública. Eles estavam falando sobre Jesus. E eles foram presos por causa de Cristo, da palavra de Deus. E então, eles são lançados no cárcere depois de serem açoitados. Aquelas varas verdes, compridas, retira as blusas e eles são açoitados nas costas. A vara já seca não vai adiantar, que na hora que bater ela quebra. Tem que ser aquela vara verde, comprida e grossa. Eles foram açoitados nas pernas, nas costas, no tronco, e depois colocaram eles presos nos pés e também na mão, um com o outro, através da algema e através daquela madeira que prendia. Só que o cárcere aqui, quando chegava pela madrugada, ficava tudo escuro, rato andando, barata voadora, barata com casca, com cascão, sem casca, inseto de todos os tipos, os ratos andando e eles presos. Então, o que eles pensaram naquele momento de trevas profundas? Porque a Bíblia diz que eles estavam presos mais adentro do cárcere. Eles estavam na prisão interior. Era um lugar de prisioneiros, prisioneiros assim que precisavam ficar mais atentos e escondidos dos outros. Eram pessoas perigosas, assim a gente pode dizer. Então, eles não temos o que fazer. Nós vamos orar e louvar a Deus. Se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer glorificando o nome do Senhor. O carcereiro, sabendo disso, disse assim: eles estão louvando a Deus, eu vou ter como parar. Um breu terrível, cheio de homem preso, deixa eles louvando. Deve ter pensado certamente. Mas a Bíblia diz no versículo de número 25, que quando estava próximo da meia-noite, essa questão da meia-noite aqui é porque já tinha expulsado o demônio de adivinhação. E os demônios, eles recebem a oferenda entre meia-noite e 3 horas da manhã. Então Deus estava mostrando que aquele sincretismo, aquele pensamento, aquela ideologia pagã, mística, caía por terra, porque Deus se manifesta em qualquer horário do dia. E não tem horário para demônios, o horário todo é de Deus. Deus é o dono do tempo. Diz que por volta da meia-noite, e a oração forte não é da meia-noite nem das 3 horas da manhã, para você não entrar no processo de feitiçaria. Está dizendo que é próximo, por volta da meia-noite. Não existe oração mais forte durante qualquer tempo do dia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. É claro que é muito mais difícil a gente levantar de madrugada para orar. Mas quando você está orando 3 horas da manhã aqui, lá na Austrália, lá no Japão, é 3 horas da tarde. Então Deus vai rodar o mundo e vai olhar só para a sua oração 3 horas da manhã. Pelo amor de Deus, você não é mais criança na fé. Amém? Porque certamente depois dessa oração da meia-noite, 3 horas, vai ter um pix. E o falso profeta está ali. Mas lembre-se que antes da oração da meia-noite, Deus, através de Paulo, já tinha expulsado o demônio. Então você já expulsa o demônio, desliga a rádio, desliga a internet. Amém? Olha o que acontece. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Todo esse contexto acontece porque Lídia tinha feito uma aliança com Cristo. Então, toda vez que alguém faz uma aliança com Cristo que está próximo da gente, Satanás vai fazer de alguma maneira para criar uma barreira para que as coisas não avancem a nível de salvação e libertação e cura de vidas. E aí ele começou a colocar um impedimento, está dizendo: olha, Paulo e Silas já está na área,
tem um bocado de gente se convertendo. Uma das principais da cidade já fez aliança. Eu vou agora pegar o Espírito, botar nessa moça para poder começar a revelar algumas coisas e vou atrapalhar os planos de Deus na vida de Paulo e Silas. Agindo Deus, quem impedirá? Para eles ali era uma perturbação, achando que estava atrapalhando. Mas para Deus foi uma bênção, porque a gente vai ver o que está acontecendo daqui a pouco. E diz que aqueles que estavam presos começaram a ouvir. Então muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa boa, decente, louvável a Deus, e começa a ter relevância na nossa vida e a gente não entende o porquê. E aí a gente se vê preso. Será que a gente vai poder proclamar o Evangelho agora? Será que eu vou poder louvar a Deus? Será que eu vou poder fazer isso? Será que eu vou poder fazer aquilo? E a gente começa a perceber que não só a gente está preso, mas existem muitas pessoas que estão encarceradas, espiritualmente falando. Algumas não conhecem a Deus, outras não têm intimidade com o Espírito de Deus, outras estão presas nos seus próprios pecados, vícios e maus hábitos, que não conseguem se libertar, estão no cárcere, numa prisão em trevas profundas, até que Deus vai enviar alguém para poder liberar uma palavra, e o louvor entoado, a oração vai fazer um efeito poderoso, a ponto de dizer nas Escrituras Sagradas que houve um grande terremoto, onde todos os grilhões, onde as prisões, as portas, as cadeias, o cárcere caiu por terra, as algemas foram retiradas por causa do grande terremoto. Imagina um terremoto, você está algemado e a algema cai por terra. Você já viu uma algema cair por terra? Foi isso que estava acontecendo aqui. O carcereiro pensou: eu sou o responsável de tomar conta desses homens. Botou ele num lugar mais específico. Se eles saírem, eu vou receber a pena deles em dobro. Então vai me matar, porque eu vou ser humilhado, depois vão decapitar minha cabeça em praça pública. E foi esse pensamento do carcereiro. Paulo e Silas orando e louvando a Deus, e todos aqueles que estavam presos agora começavam a sentir algo diferente. O ambiente espiritual estava mudando por causa de dois homens que estavam cumprindo o propósito de Deus. E aí quando o carcereiro, no versículo 27, acorda, ele toma um susto e vê que as portas e as trancas estão todas abertas. A prisão tinha caído por terra, mas todos os prisioneiros estavam quietos e parados, porque eles estavam tomados pelo temor que Deus tinha colocado naquele lugar. E aí Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. A gente não vai sair daqui, porque quem pode libertar da cadeia verdadeira é Deus. A gente pode pensar que está livre, porque a gente pode decidir fazer o que a gente quiser. Mas na realidade a gente está cativo e prisioneiro quando a gente faz aquilo que a gente quer, não o que Deus quer. Porque aquilo que a gente quer fazer sempre vai estar relacionado com obras infrutíferas das trevas. Tudo que a gente quer fazer de bom, a gente não consegue sem a presença do Espírito Santo. Porque Paulo mesmo diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem pode me separar ou me libertar desse corpo da morte? Então a gente só consegue ter práticas saudáveis e boas para a glória de Deus, espiritualmente falando, quando a gente tem a presença do Espírito Santo. E a única maneira da gente ter a presença do Espírito Santo é fazer uma aliança com Jesus. Foi isso que o carcereiro perguntou: e agora, o que é que então eu vou fazer para ser salvo? No versículo de número 30. Porque eu pensava que eu era o carcereiro, mas eu também estou preso.
Eu tenho meus vícios, eu tenho meus pecados, eu tenho minhas situações, e eu não consigo me libertar, e não consegui ver ninguém me libertar disso. Ele faz essa pergunta, e no versículo de número 31, Paulo e Silas respondem para ele: se você confiar e tiver convicção, confiar na palavra de Deus, tiver convicção que essa palavra ela é poderosa para te curar, para te libertar e para te salvar, você será salvo. Só que através de você a luz vai adentrar na sua família. Através de você a luz vai chegar aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus parentes. Se creres no Senhor Jesus, será salvo todos da sua casa, porque a partir de agora eles vão poder ter a oportunidade de ver em você, e através de você e por você, o poder libertador, curador e salvífico de Deus. Então eles pregaram a palavra para todos que estavam na família e amigos ali na casa do carcereiro. O carcereiro, então, arrependido, voltou atrás e começou a fazer curativos. Limpou as feridas. E aí todos da casa perceberam que não existia um outro poder a não ser o poder maravilhoso de Cristo Jesus. E todos, então, naquela madrugada fizeram aliança com Cristo. Eles entenderam a palavra e disseram: a minha vida não pode estar longe de Jesus. Eu só serei liberto e só serei curado se eu der um passo, e esse passo tem que ser através de Cristo Jesus. Então eles fizeram a refeição juntos no versículo número 34, porque quando a gente se reúne como crente, a gente gosta de estar em comunhão, e uma da maneira melhor da gente conhecer alguém no momento da refeição. Ali quebra os paradigmas, quebra os preconceitos, e a gente consegue adentrar na intimidade da outra pessoa quando a gente está fazendo uma refeição junto. A Bíblia é recheada de momentos de refeição, inclusive de Cristo. Ele faz a última ceia e nos ensina isso. Então eles creem em Deus e voltam, Paulo e Silas e o carcereiro, para a prisão que já tinha caído por terra. Quando chega de manhã bem cedo, os soldados vêm e dizem assim: olha, os juízes e os governantes mandaram ele embora, pode estar liberado. Paulo até o momento não tinha declarado que era romano. E por eles dois serem romanos, teriam que apresentar as acusações, eles tinham direito de defesa, as testemunhas iam vir no processo, depois eles iam ser julgados para depois ver se seriam condenados. Não aconteceu nada disso. Simplesmente já ultrapassaram tudo e colocaram eles na prisão. E tem mais de 500 assim no dia de hoje, que estão inclusive sem alimento adequado, sem colchão para dormir. Aí Paulo diz: agora então eu vou dizer quem eu sou, porque até então eu não queria falar sobre a minha dupla cidadania, porque não tinha sentido. Eu não ia dar carteirada, porque o processo não era esse. Quando a gente está cheio de Deus, irmãos, a gente pode estar até preso em alguma situação física, mas espiritualmente nós somos livres e temos discernimento para poder libertar outras pessoas. Aleluia! Foi isso que Paulo fez. Não estragou os planos de Deus, porque quando diz assim: eu ordeno que saia dela, ele já estava cheio do espírito da profecia verdadeiro, discernindo o acontecimento. E ele sabia que Deus ia o conduzir para realizar não somente a libertação daquela moça e cura, mas também em toda a região onde eles estavam. Ele esperou o momento certo. E aí diz a Bíblia que eles caem por terra, porque agora como é que vai poder prender um cidadão romano sem acontecer o processo legal? Aí Paulo diz: eu não saio daqui é hoje, eles que têm que vir me tirar. Eles agora querem me liberar secretamente? Não, tem que ser em público,
porque a glória é para o nome de Jesus. Vocês estavam atrás de espírito de feitiçaria, de gente que estava profetizando mentira, falando um bocado de coisa, e aí estava cheio. E eu não quero que isso aconteça assim, não. Eu quero que todo mundo veja o poder de Deus manifesto através da explicação da palavra, a revelação da palavra, a profecia verdadeira. Eu estou ensinando a palavra de Deus e eu quero que eles também sejam alcançados. Aí eles vieram e falaram: Paulo, Silas, desculpa a gente aí. Se possível, vai embora da cidade, senão vai ser ruim para a gente. Aí Paulo pega Silas e diz assim: bora para a casa de Lídia. A gente está aqui em Filipos. Em Filipos a gente vai andar 9,5 km mais ou menos. A gente vai chegar lá em Lídia. E quando a gente chegar lá, ela vai nos receber. Então eles partiram. Essa é a história. Aí eu trouxe toda a contextualização da história. Eu quero compartilhar com vocês tremendo. A partir desse momento eu quero que você preste toda a atenção. Se você até hoje estava admirado com ensinamentos que não eram de Deus, oração e música gospel, pensando que Deus estava no negócio. Se você até hoje estava ouvindo falsos profetas, espíritos de adivinhação, achando que era de Deus, é noite de libertação na sua vida. Se você estava sendo enganado pelos espíritos adivinhadores que estavam impedindo de você conhecer ao Deus Altíssimo verdadeiro, não que estavam sendo dito por outra pessoa, por outras pessoas, mas agora conhecer a Deus, de andar com Deus, de ser ministrado pelo Espírito Santo, ser liberto e curado através do poder da palavra liberada, revelada nas Escrituras. É noite de cura. O carcereiro levou Paulo para fazer curativos. Quem sabe você chegou nessa casa de oração e você chegou ferido, com algumas feridas emocionais, traumas de infância, da adolescência, ferido na alma por palavras, inclusive das pessoas que estão mais próximas, que deveriam ser uma bênção, que deveriam profetizar, ajudar, que deveriam apoiar, mas foram pessoas que, por estar perto, foram contrário ao que ensina as Escrituras. Eu quero te convidar a abrir o seu coração e deixar Deus curar essas feridas, através da palavra, principalmente, de pessoas que podem ajudar a cicatrizar essas feridas. Você sozinho e o tempo não vai fazer esquecer. Porque se fosse pelo tempo, e o tempo que já estava na cidade, a moça estava livre. Mas foi necessária uma palavra de ordem vindo de Deus, para que em nome de Jesus ela fosse liberta. E foi necessário um arrependimento verdadeiro, não só do carcereiro, mas de todos que estavam presos. E aí, não interessa qual é o pecado, não interessa qual é a prática que está, não interessa qual foi o motivo da sua prisão. O que interessa aqui é que Deus é poderoso para perdoar os pecados e para libertar dos cárceres. Aqui, ninguém está sabendo o que as pessoas que estavam ali presas fizeram, porque não é o importante naquele momento. O importante é que cada um se arrependeu dos seus próprios pecados, confessou a Deus e teve uma vida poderosa a partir dali, diferente, onde houve libertação, onde houve cura e por fim salvação de todo aquele que crê, porque se creres no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E a palavra grega para crer aqui significa
mais do que ter fé, é uma convicção de que essa palavra, o que está escrito na Bíblia é verdade, e ela vai voltar a Deus com um propósito. A palavra de Deus não é liberada e vai ficar por isso mesmo, ela vai ser liberada e vai voltar a Deus para realizar aquilo que Ele determinou. A convicção de que essa palavra é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. A certeza, não dúvida, não descrença, não incredulidade, mas a certeza confiante de que Deus é poderoso para curar das doenças físicas, emocionais, psíquicas, doenças da alma, das mazelas, para dar livramentos, para livrar das prisões das trevas. Perceba que o contexto é a partir da expulsão de demônios que estavam na vida daquela moça, na mente, trazendo ideologias fora da palavra de Deus, machismo, feminismo e vários outros ismos deveriam estar ali sendo propagados através de um falso ensinamento das Escrituras, de um evangelho paralelo, de hipergraça. Você pode ficar do jeito que você está, você faz aliança com Deus e traz seu dízimo no altar e pode ter a vida que você quiser. Aqui não, aqui é uma libertação. Você pode vir como você estiver, mas você não fica como você está, porque Deus é poderoso para te libertar, para me libertar. A teologia propaganda nesses dias que vai trazendo a autossuficiência, soberba, orgulho para as pessoas, onde a própria palavra diz: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Deus abate os soberbos, dá graça aos humildes. Uma teologia liberal. Você pode fazer a política da boa vizinhança, aceitar uma outra doutrina paralela, tirando Cristo da situação, achando que está correto o aborto, achando que a pregação está relacionada com bens materiais, com ganhos nessa vida. Se quiser ser bem sucedido, estude, acorde cedo, bota as caras, entre em competição com as pessoas do mundo e ganhe sua posição. Agora, no Evangelho, não é competição, é unidade, é distribuição, é amor, é paz, é alegria do Espírito. Não tem como amar dois senhores, não tem como amar as coisas do mundo e servir a Deus. Ou bem estar com Deus, ou bem não estar com Deus. O sincretismo religioso. Aqui diz na Bíblia que eles estavam indo para um lugar de oração. Eu duvido que Paulo estivesse indo para um lugar de oração que estivesse completamente voltado a sincretismo religioso, com imagens de escultura, com elementos de outras religiões pagãs, com culto a demônios, com oferendas e sacrifícios de crianças. Eu duvido que esse lugar de oração que Paulo estava indo, existia elementos judaicos, ainda que estivesse relacionado com um judeu. Paulo também era judeu, mas ele estava pregando agora contra a circuncisão, a necessidade de servir ao judaísmo, porque Jesus já tinha cumprido toda a lei cerimonial, não tinha mais necessidade de fazer sacrifícios de tolo, de matar animais, de depender do sacerdote, de carecer do pastor 6 horas. Conhece o pastor 6 horas? 6 horas aí por mim, 6 horas aí por mim, 6 horas aí por mim. Agora, Jesus possibilita a entrada dos santos, e você pode se chegar ao sumo sacerdote, a Deus do Altíssimo, sem precisar de nenhum
ou de ninguém, porque você agora tem acesso através de Cristo, e ninguém precisamos mais ser salvos, somente através de Cristo Jesus. Ele vai nos ligar a Deus. No céu, na terra, embaixo da terra, não tem nenhum nome acima de Jesus Cristo. Ele que nos liga a Deus. Então toda a nossa oração, e a oração que Paulo e Silas faziam naquele momento, era em nome de Jesus. Porque ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. A oração de Paulo e Silas era em nome de Jesus. Paulo e Silas estavam orando as Escrituras, estavam entoando louvores a Deus. Tem momentos que a gente está em dificuldades na vida, que parece que a gente está preso. Fisicamente não tem para onde a gente ir. Trevas, a gente não consegue ver uma resposta ou saber uma orientação necessária. Nesse momento você se lembra que você ora, e ao invés de ficar murmurando, cheio de ingratidão, eu e você entendemos que é o momento da gente agradecer, louvar, exaltar a Deus, e através dos hinos a gente pode exaltar ao Senhor, porque tudo que Ele está fazendo vai cooperar para o nosso bem. Uma coisa eu tenho certeza, que hoje está encerrando o seu ciclo de prisão. Eu não sei qual foi a prisão, não sei qual é a prisão que você está. Eu não sei também se Deus te mandou para essa prisão para ser resgatador de pessoas. Talvez a situação que você está vivendo, que pareça ser um cárcere, é porque Deus quer te usar para libertar pessoas lá dentro, ou naquele lugar. Mas talvez você seja um dos presos que já estavam antes de Paulo e Silas chegar. E aí você não vê saída, só trevas. Cada vez mais minha vida não tem jeito, vou estar esperando o julgamento. Mas quando Deus adentra e Ele se encontra com o ser humano, a palavra diz que o poder é tão grande que acontece um terremoto na nossa vida. E esse terremoto nos liberta. E aí Paulo se deixou ser tratado também, ser limpo, ser curado, ser lavado. É claro que aqui é fisicamente, mas a gente pode aprender que quando a gente se arrepende, a gente volta atrás de onde a gente errou, para poder restaurar o que ainda pode ser restaurado. E a gente pode ser instrumento de Deus para ajudar a outras pessoas na cura delas. Tem pessoas feridas, foram açoitadas, chicoteadas, maltratadas na infância, na adolescência, na juventude. Elas estão cheias de feridas na alma, feridas no corpo, porque a alma doente reflete psicossomaticamente no corpo, cheio de dores, cheio de problemas. Mas o nosso Deus é poderoso para poder curar essas feridas também. Ele é um Deus que cura ainda hoje. E aí acontece algo tremendo, porque a luz da palavra adentra no ambiente, e agora todos têm a oportunidade de conhecer esse Jesus Cristo maravilhoso, um Deus bondoso, cheio de amor. E aí ninguém ali na casa do carcereiro titubeou e disse: eu vou deixar para o próximo culto, eu vou deixar para o dia de amanhã. Quem sabe nesses dias na frente, a gente não sabe o dia da frente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O espírito de feitiçaria estava tentando adivinhar o dia de amanhã das pessoas, e Deus o repreendeu e retirou ele, porque o dia de amanhã pertence ao nosso Senhor e ninguém sabe o que pode acontecer. Ela podia estar falando de coisas do passado, sim, coisas do passado. Quem conhece sabe. Os demônios viveram no passado e estão aqui no presente. Eles sabem da vida anterior. Mas Paulo trouxe uma palavra de sabedoria, algo que veio do trono da graça do Senhor para aquele carcereiro. Ele trouxe uma palavra de conhecimento através de louvores, algo que só a pessoa sabia. E aí o carcereiro se rende. E certamente não foi diferente na casa do carcereiro, que agora Paulo estava indo para um lugar de oração quando foi preso.
mas na realidade ele pensava que ia para a igreja, Deus estava levando ele para a casa do carcereiro e para a prisão, porque tinha uma obra muito maior para fazer. Quem sabe se adentrou nessa casa de oração com algum pedido a Deus, você veio por algum motivo, e eu quero liberar uma palavra para você profética nessa noite, dizendo que acabou o cárcere, é tempo de liberdade em Cristo Jesus. Seja livre a partir de agora. É a palavra que te liberta, que te cura e que te salva. E todos aqueles que foram usados pelo inimigo para poder te colocar na prisão, e soldados de Satanás, se assim a gente pode dizer, já não tem mais poder sobre a vida, e nunca teve, de Silas e Paulo, e eles vêm com um recado, porque Paulo e Silas nunca se sentiram presos, porque se eles se sentissem presos, eles não estavam adorando a Deus em espírito e em verdade. E os soldados, pensando que estavam trazendo uma notícia que seria agradável para Paulo e Silas, Paulo e Silas traduziu para ele dizendo: nós sempre fomos livres e estamos vivos. Então avisem a eles que nos causaram mal, que agora venham ver o que Deus fez aqui, que Deus está fazendo aqui e o que Deus faz na nossa vida. Mandam ele vir cá, para eles verem, redundantemente falando, com os próprios olhos as maravilhas do Senhor. E aí a Bíblia diz assim no versículo de número 39, eles pediram por favor que saíssem. E aí eu me lembro, quando eu me converti, a primeira coisa que minha família fez foi: por favor, saia da minha casa. Eles não falavam isso com palavras, mas com expressões. Não dá para você ver aqui, porque o negócio aqui é fogo. Toda vez que você chega... E eu me lembro de um pastor, que ele era de outra religião afrodescendente. Quando ele se converte, a família espanca ele e bota ele para fora de casa. Então aqueles magistrados, aqueles que achavam que conheciam as leis, inclusive as leis de Deus, disse: não dá para você conviver com a gente não. Aí Paulo: não tem problema não, a gente vai para uma outra casa de oração. É a casa daquela mulher que se converteu e está cheio de gente boa lá, que é todo mundo crente, e o louvor lá é forte. Não é a oração da meia-noite que é forte, é o louvor. E o louvor não é o cantado, mas, como diz nas Escrituras, que a nossa vida seja de louvor a Deus pelo nosso comportamento. Reflita a adoração aonde a gente estiver. Então eles se encontraram com os irmãos e disseram o que aconteceu, encorajaram a eles: fica na paz, se você está passando por essa situação, Deus é poderoso para te libertar. E não se preocupa não, que as pessoas vão voltar para te pedir desculpa lá na frente. E aquelas que não voltar, Deus vai tratar e vai realizar grandes coisas também na vida delas. Não se preocupa com elas não, se preocupa com você, porque Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Esse Deus é um Deus que ainda cura, que liberta, e um Deus que salva. Esse é o Deus de Atos, capítulo de número 16. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e louvar a Deus, que eu sei que vai ter um grande terremoto nessa casa de oração agora.